Partida Evangélica, aula ministrada no dia 29 de março de 1985. Salve Deus, meus mestres e ninfas. Vamos falar hoje da facilidade com que as religiões e os religiosos perdem de vista o sentido da grandiosidade das suas missões. Repetindo, vamos falar hoje da facilidade com que as religiões e os religiosos perdem de vista o sentido da grandiosidade de suas missões. Jesus, no seu tempo, lutou contra esse fato, advertindo de maneira clara e às vezes até áspera, de que o reino de Deus não é deste mundo. Mostrando sempre a transitoriedade das coisas da terra. Nossa condição de mortais nos faz insistir sempre em nos voltarmos para o imediato, né? Aquilo que não tarda, as coisas instantâneas, rápidas, né? Que diz eu quero para ontem, né? Sem perceber a grandiosidade do que somos constituídos. Repetindo, nossa condição de mortais nos faz insistir sempre em nos voltarmos para o imediato, sem perceber a grandiosidade do que somos constituídos. Quando devíamos elevar nossos olhos para o céu, buscando a sintonia da claridade divina, quando o Mahan nos diz, através de Tia Neiva, que a lei física que te chama a razão é a mesma que te conduz a Deus. Significa o seguinte: lei física é a lei do mundo da matéria, da constituição do nosso corpo e da nossa própria existência. Cada átomo é uma estrutura composta por prótons, nêutrons e elétrons, núcleo, níveis, subníveis e orbitais que formam a matéria. Então, cada átomo de nossa constituição é a própria substância divina. Encontramos na Epístola de Tiago 1, versículo de 13 a 18, que diz assim: ninguém sendo tentado, ou seja, sendo inclinado a ceder à tentação, ninguém sendo inclinado a ceder à tentação, diga, de Deus sou tentado. Diga, de Deus sou inclinado a ceder à tentação. Porque Deus não pode ser inclinado a ceder à tentação. Vamos repetir? Encontramos na Epístola de Tiago 1, versículo 13 a 18, que diz assim: ninguém sendo tentado, inclinado a ceder à tentação, ninguém sendo inclinado a ceder à tentação, diga, de Deus sou inclinado
a ceder à tentação, porque Deus não pode ser inclinado a ceder à tentação pelo mal. Não é um equívoco, entendeu? Dizer assim, Deus vai te castigar, porque quando nós falamos assim que Deus vai te castigar, nós estamos colocando Deus nessa condição de inclinação, de ascender, de ceder à tentação, porque ele castigo não é legal, não é do bem. E essa forma de entender o castigo de Deus, que o castigo que vem de Deus através dos benefícios crísticos, é através de missão, de aprendizado, de evolução. Então, você é automaticamente, a própria natureza em sua manifestação, ela nos coloca em uma posição de aprendizado, dentro dos próprios exemplos que às vezes estamos agindo ou submetidos, aonde é exigido de nós aquele princípio que diz assim, que é a base, né, do sistema crístico: humildade de tratamento, tolerância de compreensão, para que possamos, assim, adquirir a consciência do amor incondicional. Ok? Então, continuando. Encontramos na Epístola de Tiago, a 3,18: ninguém sendo tentado, diga que sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, ou seja, a ninguém Deus tenta. Mas cada um é inclinado a ceder à tentação, quando atraído e enganado pela sua própria consciência. Então, você vê que essa, esses conceitos, esse significado que eu estou colocando, eu coloquei justamente para facilitar, porque senão ficaria difícil, porque está dentro da linguagem bíblica. Então, eu busquei o significado para facilitar para o nosso entendimento. Então, continuando, mas cada um é tentado quando atraído, né, e enganado pela sua própria consciência. Depois, havendo a cobiça, concebido, né, a cobiça criado ou inventado, dá a luz ao pecado. Porque é assim que ocorre, né, a inclinação de ceder à tentação. Então, mas cada um é inclinado a ceder à tentação, seja ela de que forma, de que modelo, de cor que seja, ok? Então, mas cada um é tentado quando atraído para a tentação, inclinado à tentação, e enganado pela sua própria consciência, né, pela escolha do livre-arbítrio que vai fazer, né, porque às vezes é inclinado a ser a tentação. Aí vem, como diz os antigos, me diz com quem tu anda, que eu direi quem tu és. Aí joga naquele padrão de semelhança, né? E aqui, né, pela sua própria consciência. A sua consciência que faz com que você escolha a sua semelhança, a sua tentação. Então, enganado pela sua própria consciência. Depois, havendo a cobiça, concebido, né, que é criado e inventado, dá luz ao pecado. Que aí você já foi lá, já fez, né, já criou, já inventou, pronto, aí criou o pecado. Sendo consumado, esse pecado sendo consumado, gera morte. Aí continua a epístola de Tiago: não erreis, meus irmãos, meus amados irmãos.
toda boa dádiva e todo o dom, no caso, a aptidão inata para fazer algo, né, que é toda a aptidão inata para fazer algo, perfeito vem do alto. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra de verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Na simplicidade de nossos corações, na nossa realidade imediata, até onde podemos perceber na vivência de cada dia, procuramos entender as mensagens de Deus, que nos fala através de todos os aspectos de nossa vida. Há uma tendência a deslocarmos as nossas mentes, colocando o objetivo de nosso pensamento dentro de uma realidade que não é nossa. Esse problema vem acontecendo há milhares de anos e se faz presente até hoje. Mas não é necessário que isso aconteça sempre como antigamente. Porque nós podemos fazer de forma diferente. Não no sentido negativo da palavra, mas na sua grandiosidade, carregando esta corrente com toda luz e força. Deus não castiga nem premia. Dentro dessa vida, nossos atos são praticados por nós mesmos. Nós nos autopunimos, nós nos autocastigamos, nós nos autopunimos, nos autocastigamos, nos autoelogiamos e nos autoengrandecemos. É preciso perceber que o orgulho e a vaidade nos leva a nos colocarmos em posições que, às vezes, queremos substituir o próprio Deus. Mas devemos nos lembrar que não foi Deus quem fez isso ou aquilo, mas nós é que estamos fazendo tudo, a partir da obra que somos deste próprio Deus. O limite de nossa ação é a nossa própria vida. Ninguém recebe daquilo para que foi preparado para fazer. É preciso entender, ninguém recebe daquilo para que foi preparado para fazer. Todos nós temos o nosso roteiro de vivência e nada acontece por acaso, senão pela atração do charme. Todos nós temos o nosso roteiro de vivência e nada acontece por acaso, senão pela atração do charme. Charme. Todos nós temos a centelha divina que vem do além de Deus. Dessa centelha, esta centelha é o charme, que mais adiante vocês vão entender, né, nas explicações futuras o que é o charme. O charme se transforma, né, nas nossas heranças transcendentais, ou também aquilo que chamamos de formas pensamento, né, de todo o conjunto, de toda a união de tudo que pensamos, né? Ou energias kármicas.
Então, continuando, todos nós temos o nosso roteiro de vivência, e nada acontece por acaso, senão pela atração do charme e das linhas kármicas. Tudo está programado em nossas vidas. Nada há que nos faça deixar de recorrer a Deus pelo fato de estarmos em falta, porque Deus é bondade e só nos traz a luz. A todo momento, podemos recorrer a Deus, porque sem a energia divina, deixaremos de existir. Mas é preciso abrirmos a oportunidade para que essa energia se manifeste. Se fecharmos os olhos de nossa alma e não estivermos conscientes deste Deus, a energia não penetra em nós. Lucas 18, versículo 9 a 14, né? Fala assim: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro republicano. Fariseu. Quem era o fariseu? Indivíduo que age com hipocrisia e orgulho, que segue uma religião de maneira formalista, excessivamente apegada às formalidades, que fingem ser honesto, caridoso, piedoso, falso, mentiroso e fingido. Essas são as características do fariseu. E olha que nós temos muito aí, né? Reencarnado. E o outro era o publicano. Então vamos ver quem era o publicano. Já vimos quem é o fariseu, né? As características do fariseu, agora vamos ver as características do publicano. Publicano era o coletor de impostos nas províncias do Império Romano, que existe, né? Tinha na Palestina, no Oriente Médio. Havia duas espécies de publicanos. Os publicanos gerais, que eram responsáveis pela renda do império perante o imperador romano, né? E o publicano delegado por este em cada província. Então, imagine, seria um prefeito, né? E os seus administradores nos municípios, seus representantes nos municípios. É um paralelo que eu estou fazendo, ok? Então, vamos lá. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira. Dois pontos. Ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais. E olha só as características do fariseu. Excessivamente apegado às coisas, né? Gostava das formalidades, finge ser honesto, caridoso, piedoso, falso, mentiroso e fingido. Então, aí ele vai falar com Deus: ó Deus, graça te dou, porque sou como os demais homens. Não sou, olha só, ele fala, não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Aí ele já estava julgando o publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Veja que o fariseu, né, já estando de pé consigo desta maneira, já clamava. E o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo:
Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Olha só a diferença de orar a Deus, do fariseu para o publicano. E olha que o publicano tinha poderes, hein? Porque representava o Império Romano, né? Lá no Oriente, na Palestina, naquela região do Oriente. E tinha poderes. Tanto o, o publicano de província, como o publicano geral que prestava conta com os tributos ao imperador. Esse que mandava mesmo. Né? Imagine que cada um deles tinha uma centúria à disposição dele. Né? Então vamos lá. O publicano, porém, estando de pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aí, ó, continua lá. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, porque estava de consciência tranquila. E não aquele, porque qualquer que a si mesma se exalta, no caso do fariseu, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. E a humilhação do publicano perante Deus foi nesse pequeno detalhe: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Estava se humilhando perante Deus, né? O evangelista nos diz que para chegarmos a Deus, precisamos agir como publicano. Os fariseus representavam aquela casta dos sacerdotes do tempo de Jesus. E os publicanos representavam os homens mais desprezados da época. Desprezado por quê? Porque eles estavam lá na Palestina, a mando do Império Romano, para recolher impostos. Então, imagine tanto que não era odiado e desprezado, né? Os fariseus viviam uma luta muito grande para se manterem sem roubar, sem pecar e etc. Os fariseus viviam uma luta muito grande, né? Era uma prova que eles precisavam estar sempre se autoafirmando. O ensinamento é que devemos ter sempre humildade diante de Deus. A humildade é o oposto do orgulho. Ser humilde significa ter uma atitude mental que jamais se deixa levar pela soberba e pela arrogância. A verdadeira humildade não é a do homem perante outro homem, mas do homem para com Deus. Todos os exemplos de Jesus procuram tornar o homem merecedor da ajuda divina através da humildade. Sempre que nós nos colocarmos à frente de Deus com humildade, imediatamente nos transformamos recebendo os eflúvios divinos. Temos inúmeras oportunidades todos os dias e cada um de nós é um mundo à parte. Mesmo os mais amantes são separados pelo seu mundo físico, pelo seu mundo psicológico, pela sua formação, pela sua educação. Nem mesmo as almas gêmeas escapam, porque se são gêmeas, é porque são duas, cada uma com sua individualidade. Juntos, vamos renovar
as nossas energias, porque precisamos agora entender aquilo que está sendo esperado de nós, que é levar a mensagem a todos aqueles que estão em busca de alguma coisa. Nossa responsabilidade é grande e milhões de espíritos aguardam nossas mensagens. Para que vivamos esta vida crística, precisamos ter humildade, precisamos ter a capacidade de voltar para Deus e não nos envergonharmos dele. Às vezes, Deus, através de sua misericórdia, nos procura e quando mais nos escondemos de Deus, mais sofremos. Não nos escondemos por humildade, mas sim pelo orgulho. É preciso muita coragem para enfrentar a luz. Quando estamos sofrendo, não só por causa de nossas vidas, mas também em função da grandiosidade da missão que recebemos e pelos momentos grandiosos que estamos vivendo nesta humanidade, é preciso não perder o sentido da dimensão desta grandiosidade para que você possa se sentir participante desta grande obra. Vamos ver a seguinte citação, que nos mostra que somos grandes por causa da magnitude da coisa da qual estamos participando, e não pela nossa pessoa em si. É sermos grandes pela coisa divina com a qual estamos colaborando. Esta corrente, esta missão, esta circunstância, o século XXI, a era atômica de ameaça, tudo é muito grandioso. Lucas 18, versículo 28 a 30. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhe disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filho pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. E na idade vindoura a vida eterna, na citação, Jesus não estava aconselhando o abandono da família, mas sim considerar a família em função de tudo que é transcendente. Se um membro da família se integra a uma religiosidade, necessariamente é preciso, necessariamente é preciso que os outros o sigam. Não é necessário abandonar os pais, mas colocá-los em seu lugar certo. Então, não é abandonar a família, e sim colocá-la em sua devida proporção. A mulher é uma cobradora com os devidos direitos, cobrando o que lhe é devido, de maneira que ela sabe cobrar, mas jamais devemos largá-la, porque ela é instrumento da nossa evolução. Uma carta de Neiva, de 6 de 1960, visto na aula passada, ela nos conta uma história correlata, né, que estabelece relação e semelhança com o trecho do Evangelho de hoje. Mostra como o religioso, o missionário, precisa se comportar dentro da visão do mundo, colocando as coisas no devido lugar e nunca perdendo a grandiosidade da sua missão.
Ela terminou o dia de trabalho com um fenômeno. Saiu para um transporte e, penetrando em outra dimensão, verificou que as luzes multicoloridas eram opacas. Viu um casal conversando e, quando ela queria perguntar alguma coisa, alguém dava uma explicação para ela. No caso, a voz era de mãe Yara. Ela viu vários casais que pulavam e brincavam ao som de um violino. Eles viviam seus amores sem nenhuma malícia, porque ali era o plano das almas gêmeas. De repente, uma moça desmaia, porque sua alma gêmea acabava de desencarnar em um outro plano. O espírito iluminado é aquele que penetra nos mundos da luz. A coisa mais importante para a nossa evolução como missionários é procurarmos ter uma noção clara do que é a clarividência de Tia Neiva. Ela é uma iluminada, porque só um iluminado pode consagrar pessoas. Nós não teríamos esta nossa consagração se não fosse a delegação de poderes que é dada aos mestres que as fazem, que vem pela mão de Tia Neiva. O iluminado pode viver simultaneamente em vários planos com consciência. Nós, entretanto, apesar de vivermos simultaneamente em 7 planos, só temos consciência da vida no plano físico. É verdade que mergulhamos ligeiramente em outros planos, através da nossa mediunidade. Mas nosso mundo consciencial, consciencial, né, de sensações, de fenômenos próprios da existência, se resume nas nossas visões da vida, né, nosso karma e etc. Habitualmente, nos acostumamos a ver na clarividente Tia Neiva o aspecto puramente sentimental da sua bondade, da sua tolerância, etc. É preciso que nós, mestres, procuremos ver o lado técnico dessa clarividência, porque daqui a pouco iremos ter fenômeno nesta corrente. Quando estes conhecimentos serão necessários. Em outra carta a seguir, Tia Neiva relata seus transportes em etéreo para o Tibete, onde fez com o mestre Mahan sua preparação iniciática. Na carta de 5/5/1960, minhas palestras com o Mahan, precisas distinguir entre o verdadeiro e o falso. Deves aprender a ser verdadeiro em tudo, em pensamento, em palavras e ações. Por mais saiba que seja um dia, ainda terás muito que aprender. Todo conhecimento é útil. E dia virá em que possuirás muito amor e sabedoria, tudo manifestado em ti. Entre o bem e o mal, o ocultismo não admite transigência. Custe o que custar, é preciso fazer o bem e evitar o mal. Teu corpo astral, mental, se apressará em se imaginar orgulhosamente separado do físico. Eu o ouvia como se estivesse distante dele. Ele me observava e continuou. Neiva, gosta de pensar muito em ti mesma. Seta Branca está sempre vigilante, sob pena de vires a falir.
mesmo quando houveres te desviado das coisas mundanas. Agora, olha só que interessante. Quando uma rã fala para a tia Neiva que ela gostava de pensar muito nela mesma, veja só o que ele diz, ó. Seta Branca está sempre vigilante sob pena de vires a falir. Isso não é só com a tia Neiva. Ele estava dando essa aula para ela trouxe essa carta para nós, e a linha de regra, ela não é linear, mas ela aqui, por exemplo, nós costumamos ficar pensando muito, às vezes, sobre nós mesmos, sobre a decisão que a gente quer tomar, a gente está dentro, às vezes, no redemoinho, e a gente, por que que eu estou vivendo esse inferno? E aí a gente pensa demais, e aí, ó, quando pensa demais sobre isso, a gente toma sempre, nesses momentos, a atitude errada. Vocês podem ver, quanto mais você pensa sobre quando a gente está com o pé atolado na lama, quando mais a gente pensa desse pé atolado na lama, a gente, ao tomar uma decisão, a gente erra. Então, vamos ver aqui o que é que ele continua a falar. Mesmo quando houveres te desviado das coisas mundanas, ainda precisarás meditar fazendo conjecturas ou deduções de acontecimento que poderá acontecer no futuro acerca de ti mesma. Então, né, ele continuou aqui, ó. Jesus nos adverte, antes de culpar o teu vizinho, porque nós temos esse hábito, né, de, quando você está com o pé na lama, uma situação delicada, porque aí você entra dentro da linha de julgamento. Aí venha. Jesus nos adverte, antes de culpar o teu vizinho, porque não ser severo contigo mesmo. A tua vidência é algo sem limites e sublime, e tens tudo para fazer o bem e o mal. Se fizeres o mal, te destruirás. Se fizeres o bem, crescerás como uma rama selvagem. Não te esqueça também de que, acima de tudo, estás aqui para aprender a guardar segredo. Quando o Mahan fala essa questão aqui, né, entre o se fizeres o bem e o mal, aí ele, olha, ele canta a pedra bem aqui, ó, se fizeres o bem, que serás como Hana. Então, como é que nós fazemos o bem? Nós da doutrina. Nós da doutrina só fazemos o bem e quando a gente estamos encharcados, né, tão pesado, com o pé na lama, se nós, pouco tempo, trabalhar, ou seja, fazer caridade, nós desejamos fazer o bem. Então, nós vamos, né, fazer limpeza, vamos limpar a nossa energia pesada, tirar o pé da lama. E aí, ó, crescerás como a rama selvagem. Não te esqueça também que, acima de tudo, estás aqui para aprender a guardar segredo, mesmo fazendo o mistério das revelações. Esforça-te por averiguar o que vale a pena ser dito. E lembra-te de que não se deve julgar uma coisa pelo seu tamanho, pois numa causa pequena, muitas vezes há maior sentido. Não deves acolher um pensamento somente porque existe nas escrituras durante séculos. Deves fazer distinção entre o que é útil ou inútil. Alimentar os pobres é boa ação. Porém, alimentar as almas é ainda mais nobre e útil do que alimentar os corpos. Quem quer que seja rico pode alimentar o corpo. Porém, somente os que possuem o conhecimento espiritual de Deus podem alimentar as almas. Quem tem conhecimento tem o dever de ensinar aos outros. A tua responsabilidade, Neiva, será a maior do mundo. Nunca poderás dizer tudo e não poderás também te calar.
E tendo dito tudo isso, começou a contar este exemplo. Eu era muito jovem quando me enclausulei neste mosteiro. Porém, antes de entrar aqui, tive grandes experiências e vi muitas coisas. Houve um tempo em que a Índia era um ponto principal para as revelações. Viu de longe muitos curiosos e romeiros, magos e videntes. Viviam à espreita das oportunidades para suas alucinações. Certa ocasião veio da Inglaterra um famoso lord. Ele vinha para saber o destino de seu filho recém-nascido. Ele foi atendido por um mestre que estava de saída com seus companheiros, com os seus companheiros já aguardando numa célebre porteira, de onde cada um partiria na sua própria direção. Apesar da pressa demonstrada pelo mestre, o fidalgo insistiu e o mestre lhe contou sem amor o que havia no destino da criança. Disse que a criança teria um mau destino e deu todo o roteiro de sua vida. Em tal tempo lhe aconteceria isto, em tal tempo isto será assim, etc. O fidalgo saiu dali louco, pois seu filho, que até então era sua alegria, passou a ser a sua própria sentença. A partir de então, o fidalgo nada mais fez senão sofrer à espera dos acontecimentos durante toda a sua vida. Porém, nada aconteceu. O jovem foi feliz, casou-se e viveu normalmente. O pai, porém, viveu sempre amargurado, à espera dos maus acontecimentos. Não é preciso te dizer, Neiva, que as vibrações do fidalgo destruíram a vida do apressado mestre. Quando o Marrom estava dando essa aula para a tia Neiva, era para que ela ampliasse o atendimento dela com os clientes. Porque lá nos primeiros passos, o material que tem dela falando sobre ela, como é que ela atendia, ela fala bem assim: as pessoas chegavam para mim, eu só imaginava que eu tinha que falar a verdade, então eu tinha que falar tudo. Então ela era bem inconsequente. E foi por causa das inconsequências dela, por ver na clara evidência tinha que falar tudo, as pessoas saíam perto dela passando mal. Aí foi quando ele. Então, essas coisas aqui, elas valem também para os médios da Pará, vale para o doutrinador ficar atento a isso, porque quando haver uma interferência, seja anímica, seja de um sofredor, numa comunicação, o doutrinador tem que intervir, né, com sensatez. E o médium a Pará, por sua vez, ser prudente, ser prudente, tá? Quando ele está sobre a luz de uma entidade, ele tirar o seu momento para fazer uma reflexão sobre aquilo que está sendo dito na sua cabeça. E tem mais. Ao traduzir essa mensagem, que ele tem que procurar um vocabulário verbal que seja compatível com a, a verbalização da corrente branca do Oriente Maior e a corrente indiana do espaço. Porque senão amanhã ou depois ele também pode responder por isso, na consciência. Então, é preciso que haja essa preocupação, ok? Ninguém teve a intenção de magoar ninguém. Porém, o pecado das palavras impensadas de um mestre ou clarividente é algo muito sério. Veja sempre em tua frente um fidalgo, um homem
que sofreu a consequência de seu orgulho. Porém, nunca faça como o impossível mestre, nunca participe com alguém. Serás, antes de tudo, como uma psicanalista. É bem melhor que as pessoas saiam de perto de ti desacreditando do que acreditando nelas mesmas. Volte para o teu corpo, filha, e vai enfrentar as feras, como dizem, porém saiba que todos são melhores do que tu. Elas não têm ideal como tu. Elas sofrem com o teu incontrolável temperamento. Me julga, aí Tia Neiva fala para ele, me julga como se eu fosse uma qualquer, porque sou motorista, me queixei. Agora, para ti tudo é bom no caminho da evolução, respondeu ele. Dizendo isso, ele se fechou, né? Fechou a clarividência dele e eu me senti já na minha casa. Todas as coisas científicas de nossa corrente foram ensinadas a Neiva por aquele mestre. Essa história é sobre o Lord inglês que queria saber as previsões para o seu filho recém-nascido. À época, os ingleses tinham muito misticismo e procuravam os sábios para fazerem as profecias. O mestre apressado fez uma profecia seca que não se cumpriu e fez com que o Lorde sofresse a vida inteira por culpa do monge. Não nos esqueçamos de que não existe profecia que não possa ser modificada. Salve Deus.